Fala aí, galera, beleza? Estamos aí de volta com mais uma videoaula, dando continuidade aos nossos estudos, dessa vez com atomística, tá? Um assunto que, na minha concepção, eu considero muito importante, porque além da gente compreender o átomo intimamente, né, ele vai dar suporte aí para a gente estudar radiação, distribuição eletrônica com maior facilidade. Perfeito? Então, vamos dar início aos nossos estudos. Nós temos aí o átomo de carbono representado na perspectiva do modelo atual, onde nós temos o núcleo, né, dotado de cargas positivas e neutras, com elétrons orbitando ao seu redor, né? Então, gente, como na química nós temos uma necessidade muito grande de mensurar as substâncias, seria um incômodo muito grande de trabalhar com massas tão pequenas, tá? Então, essa partícula aqui, ela foi adotada como unidade de medida atômica, ou seja, eu chamei ela de U. Cada partículazinha desse núcleo aqui, já que eles foram divididos em 12 partes iguais, né, foi chamada de unidade de massa atômica, que equivale a 1/12 do meu átomo de carbono. Então, essa partícula, ela serviu de referencial. Então, eu peguei elementos da minha tabela e comecei a comparar com ela. Por exemplo, nitrogênio. Foi visto que o nitrogênio pesava 14 vezes mais que essa partícula aqui, então o nitrogênio passou a ser quantificado como 14U, ou 14 unidades de massa atômica. O mesmo foi feito para os demais elementos. Oxigênio pesando 16 vezes mais, 16U, e o próton pesando exatamente a mesma coisa, uma unidade de massa atômica. Bom, visto isso, né, vamos agora conferir a relação carga-massa das nossas partículas, próton, elétron e nêutron. Vimos já que a massa do próton e a massa do nêutron equivale a uma unidade de massa atômica, e agora o elétron com a massa muito pequena, né, 1836 vezes menor que a massa do próton e nêutron. Carga real. Gente, nossos elementos possuem também uma carga muito pequena, 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs, sendo a carga do elétron imediatamente oposta à carga do próton. Então, houve também a necessidade de criar uma carga relativa, que foi chamada apenas de mais 1 para o próton e menos 1 para o elétron, e óbvio, a carga do nêutron continua sendo nula. Tá? E uma coisa muito importante, gente, é a gente saber reconhecer a identidade do nosso átomo, tá? Porque o nosso átomo lá na tabela periódica, beleza, tá lá carbono, oxigênio, nitrogênio, né? Tá com um símbolo bonitinho. Mas não é isso que ocorre na natureza, né? A gente vai ver as partículas no núcleo e a gente vai ter que saber identificar. E a identidade do meu átomo, ela é regida exatamente pelo número de prótons. Ou seja, se o meu núcleo atômico tem apenas um próton, estou tratando do hidrogênio. Se ele tem 3 prótons, representado aqui em vermelho, eu estou falando do lítio e por aí vai. Não importa a quantidade de nêutrons. O número de prótons, ele define a identidade do seu átomo. Bom, para a gente não ficar desenhando, né, aquele aglomerado de partículas, a gente precisa de uma representação mais inteligente. A gente tem uma simbologia para o seu elemento, né? Por exemplo, o carbono é o C, o oxigênio é o O. Aqui a gente tem uma simbologia hipotética, tá? Onde na parte superior sempre vai estar representada a massa, na parte inferior o número de prótons. Aqui nós temos P e Z, que representam o número atômico, o número de prótons, e a massa é representada pela letra A. De forma que, se eu sei as massas de todas as partículas do meu átomo, a massa do meu átomo nada mais será do que o somatório de todas essas partículas. Tranquilo, gente? Mas, gente, como a gente viu um quadro atrás, né, a massa do meu elétron ela é muito pequena. Ou seja, ela não vai contribuir efetivamente para efeito de massa. Seria mais ou menos como a caspa do seu átomo. Você coça a cabeça, cai uma caspa, você vai falar que emagreceu? Jamais, né? Então, ele é desprezível para efeito de massa, e a massa do meu átomo ela é definida pelo somatório de prótons e nêutrons apenas, tá, gente? A gente só despreza o elétron para efeito de massa. Cuidado, tá? Dando continuidade, precisamos conhecer o estado fundamental. O que é isso? Gente, é uma condição em que seu átomo possui números de prótons e elétrons iguais, tá? Ou seja, ele está eletricamente neutro. Então, nós temos um exemplo aqui. Nós temos um átomo com 3 prótons, né? Considerando prótons as partículas vermelhinhas, e ele possui também 3 elétrons.
Então eu represento o meu átomo sem nenhuma carga elétrica aqui em cima. Por quê? Porque ele está eletricamente neutro, visto que cada próton anula um elétron. A essa situação nós chamamos de estado fundamental, ok? Mas há ocasiões que pode ocorrer, tá, do seu elemento ganhar ou perder elétrons. Deixa eu tirar esse rapaz simpático daqui. Numa perda de elétrons, por exemplo, olha o que vai acontecer com a minha carga líquida, né? O somatório da minha carga total. Eu tinha aqui, ó, esse próton anulando esse elétron, esse próton anulando a carga desse elétron. Agora, esse próton não está sendo mais anulado por elétron nenhum, porque ele perdeu esse elétron, ok? Então, nós temos aí um excesso de carga positiva, tá? O excesso de uma carga positiva. Então, esse elemento ele passa a ter notação de x mais 1 para indicar que esse carinha perdeu um elétron e agora ele é chamado de cátion, ok? E o oposto pode ocorrer também com o ganho de elétrons, onde agora eu tenho aqui, ó, excesso de uma partícula negativa, onde esse próton anula esse próton anula esse elétron, este próton anula este elétron, e esse elétron ele não está sendo anulado por próton algum, portanto, a carga da minha estrutura, né, a carga total, é menos 1, porque eu tenho excesso de uma carga negativa, e quando isso ocorre, eu tenho um ânion, tá? Perdoe ali a falta do meu acento. Enfim, próximo quadro, semelhança atômica. Meus queridos, semelhança atômica nada mais é o estudo de grupos de elementos que possuem, tá, números de partículas idênticas. Por exemplo, se eu tenho um grupo de elementos que possui mesmo número de prótons, eles são isótopos, tá? Lembrando que o iso representa igualdade, tá? Mesmo número de prótons. Já deixei destacado aqui para vocês. Na semelhança atômica nós temos isotopia, isobaria, tá? E os isótopos, mesmo número de nêutrons. Mas o nosso foco vai ser aqui no isótopos. Por quê? As pessoas gostam de definir como o mesmo número de prótons, tá? Mas isso é muito vago, não é só isso. Isótopos, na realidade, são elementos que possuem massas diferentes. Por quê, gente? Se eu falo o mesmo número de prótons, não traz a ideia para mim, você não consegue enxergar que eu estou falando do mesmo elemento. Olha, se eu tenho o mesmo número de prótons, e aqui cada um deles tem apenas um próton, só pode ser o hidrogênio. Lembra que eu falei que o que rege a identidade do meu elemento é o número de prótons? Sendo prótons a partícula em azul, todos eles são hidrogênios. Só que esse hidrogênio aqui, ele ocorre com um nêutron, e esse aqui ocorre com dois nêutrons, ou seja, esse tem a massa duplicada e esse a massa triplicada. Tá? O meu hidrogênio de massa unitária, eu vou chamar de hidrogênio. O de massa duplicada é o deutério, e massa triplicada é o famoso trítio, né? Tem várias abordagens dele aí em filmes com respeito à produção de energia nuclear, ok? Então, isótopos. Agora vamos para isobaria. Mesmo número de massa, simplesmente isso, tá, gente? Ó, isobaros. Lembrando que o ar representa a minha massa lá na minha simbologia de representação atômica, ok? Então, nós temos um exemplo aqui, ó. Eu tenho um átomo hipotético PiZ, onde P eu tenho 50 de massa, a massa está sempre na parte superior, Z também. Então, portanto, eu tenho aí isóbaros. Simples assim, tá, gente? Isótomos, mesmo número de nêutrons, ok? Gente, aqui vai dar um pouquinho mais de trabalho porque a gente tem que fazer continha. Verdade, ó. Se o meu número de massa é prótons mais nêutrons, se eu rearranjar minha fórmula, eu vou ter que nêutrons vai ser a massa menos prótons, ok? Então eu faço 40 menos 10, eu vou ter 30. Ambos possuem mesmo número de nêutrons, né? 55 menos 25 também dá 30. Então nós temos aí o fenômeno de isótopos, ok? Então, gente, vamos encerrando por aqui, tá? Eu espero que vocês tenham compreendido, tenham curtido a experiência, mas enquanto a gente não consegue ter nossas aulas presenciais, né, a gente vai contornando dessa forma. Espero estar breve junto com vocês. Fiquem com Deus, grande abraço a todos e beijo de elétron.